Olá, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Nós voltamos aqui mais uma vez com o nosso estudo do livro de Atos e estamos no capítulo 2 e vamos ler o trecho que vai do versículo 37 ao versículo de número 41. Vou fazer agora a leitura para vocês e depois fazemos o nosso estudo. Diz assim então Atos 2, de 37 a 41. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Muito bem, esse é o trecho que nós estamos lendo aqui logo depois do sermão, da pregação, do discurso de Pedro. Nós vemos aqui que um grande número de pessoas, eles se arrependeram e eles se entregam à fé ao Senhor Jesus. Diz aqui que Pedro, então, depois daquela mensagem, é procurado, porque o coração daquelas pessoas foi compungida e eles vêm aos apóstolos e perguntam, eles fazem uma pergunta agora: o que então podemos fazer? Porque aquela mensagem mexeu muito com eles. Foi uma mensagem de convencimento do Espírito Santo. O que é que nós vamos fazer? Aqui diz, que Pedro fala sobre arrependimento, que é o que eu vou falar já com vocês, E ele fala, então, vocês têm que se arrepender, ser batizados em nome do Senhor Jesus, para que os pecados de vocês sejam apagados. E aí sim vocês vão receber a promessa do Espírito Santo. E ali também ele fala, e essa promessa não é só para vocês, mas é também para os gentios, que o Senhor há de chamar também. E aqui então diz que depois de dar muitos testemunhos, Pedro os encorajava a estar deixando essa geração perversa, pecaminosa. Eles são batizados e há um acréscimo de quase 3.000 pessoas, já aqueles que haviam sido salvos. Muito bem. O que eu quero destacar aqui hoje com você nesse nosso estudo é o seguinte: o ponto central dessa passagem está aqui na resposta de Pedro à pergunta deles: o que vamos fazer? No versículo 38, Pedro responde: vocês precisam se arrepender. Arrependei-vos. Muito bem, arrependimento. A gente tem falado bastante, a respeito de arrependimento. Nós temos até um culto, e esse culto que nós chamamos de metanoia, que significa mudança de mente, arrependimento no grego. Nós temos batido bastante nisso, Então, o que é arrependimento? O verdadeiro arrependimento? Metanoia, mudar a mente, arrepender-se, mudar a mente para melhor, eliminar os defeitos e os erros de coração, arrepender-se dos pecados passados. Muito bem. Eu ouço muitas vezes algumas pessoas dizendo, e não são poucas, viu? Até mesmo livros. Eu já li um livro, que me deixou assim bastante temeroso, com este livro, falando a respeito de Judas. Por exemplo, que Judas também se arrependeu. Bom, muito bem. Baseado em que as pessoas dizem isto, se nós formos olhar no Mateus, capítulo de número 27, você vai ver no versículo de número 3, na revista e atualizada, fala assim:
Mateus 27, 3. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, muito bem, aqui na revista e atualizada, fala em remorso, mas tem algumas versões, né, que foi traduzida como tocado de arrependimento. E aí, isso traz alguma confusão. Eu até convido você a ir buscar a sua Bíblia, aquela que você usa, né? E ver lá em Mateus 27, 3, se lá está falando que Judas teve remorso ou teve arrependimento. Muito bem. E aí, quem está certo? Meu querido, não tem outra saída a não ser ir para os originais, para ver ali exatamente o que está sendo falado. Porque se a palavra ali usada em Mateus 27, 3 for a mesma que está sendo usada nesta passagem de Atos que nós estamos estudando, quando Pedro diz arrependei-vos, não é? Que está aqui no capítulo 2, no versículo de número 38, arrependei-vos. Se a palavra for a mesma, então Judas se arrependeu. Tchan, 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 tchan. E agora? Como nós ficamos? Mas a palavra não é a mesma. Não. Aqui é a palavra metanoia, arrependimento. Lá é uma palavra que diz metamelomai. É diferente. Qual é a diferença de metanoia, arrependimento verdadeiro, e metamelomai, remorso? Olha só, lá no conceito, lá no dicionário grego está dizendo assim, olha, metamelomai, remorso, refere-se a uma mudança emocional, enquanto que metanoia é uma mudança de escolha. Metamelomai significa nada mais que um pesar equivalente a remorso. Já a metanoia é aquela reversão do propósito moral conhecido como arrependimento, algo que é mantido pela nova essência da moralidade e não pelo uso de um preceito meramente ético. Há uma diferença diametral entre o que Pedro está falando aqui e o que Deus requer de nós, como arrependimento, como mudança de pensamento, como uma nova essência, uma mudança realmente profunda, genuína na sua essência, do que um simples pesar emocional que Judas teve. Judas não se arrependeu. Judas, ele foi tomado de remorso. Então, há uma diferença muito grande. Então, quando você pegue a sua Bíblia para ver lá em Mateus 27, 3, se estiver escrito remorso para Judas, está correto. Mas se estiver escrito arrependimento, a versão se equivocou completamente. Completamente. Muito bem. Então, agora só para contextualizar esse texto a qual eu trago aqui para você. Queridos, o que Deus quer de nós são mudanças da nossa essência e não mudanças emocionais. Veja bem, muitas pessoas elas são tomadas de um emocionalismo, uma paixão que passa com o tempo. Eles vão usar aquilo, né, os novos preceitos por algum tempo, mas a emoção ela é como um vapor que vai passar e essa pessoa então ela vai abandonar aquilo que ela estava fazendo. Por isso que as mudanças genuínas, elas só conseguem partir de um coração arrependido, não de um coração cheio de remorso. O que Deus requer de nós são mudanças profundas e genuínas que só podem acontecer quando recebemos o Espírito Santo de Deus através de uma verdadeira conversão. Portanto, queridos,
Nós não conseguimos mudar ninguém. Não. É só o Espírito Santo de Deus. Pense nisso. Amanhã nós voltamos a nos encontrar. Que Deus te abençoe.